muito obrigada a todos aí pelo convite, em especial obrigada à OAB aqui Espírito Santo pelo convite. Eu sou de São Paulo e muito me alegra vir aqui para Vitória. Gostaria de agradecer também na pessoa do senhor Eduardo e também na pessoa do senhor Murilo, da M. Murad, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E, pois bem, nós temos hoje aqui, nesse pequeno espaço de tempo, falar rapidamente sobre alguns aspectos que mudaram da reforma trabalhista. Eu selecionei alguns temas para nós abordarmos nessa mini maratona, né? Vou dizer que é uma mini maratona sobre reforma trabalhista. A minha ideia é abordar os seguintes temas, que está aqui nesse material. Vamos dar uma olhadinha. A ideia é abordar o tema da falta de registro multas, fracionamento das férias, exclusão dos salários de importâncias como diárias e abonos, novidades em equiparação salarial, gestantes e lactantes e trabalho em ambiente insalubre, uniforme e higienização e intervalo da mulher. Só que antes de a gente iniciar a abordagem técnica de cada uma dessas mudanças, eu quero rapidamente, bem rapidamente mesmo, fazer algumas considerações com vocês sobre reforma trabalhista. A minha abordagem, pessoal, os meus alunos que me conhecem já sabem disso, ela é sempre acadêmica e científica. Então, quando eu falo sobre reforma trabalhista, eu me comprometo com os meus alunos a não fazer uma abordagem nem política e nem ideológica. Como professora, doutora em Direito do Trabalho, a ideia é passar para vocês uma avaliação, uma visão acadêmica, científica, para que vocês, após assistirem aqui a minha aula, possam tomar a posição de vocês, possam tomar a conclusão de vocês. Ok? Pois bem, rapidamente, só para a gente contextualizar um pouco a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela é uma lei ordinária. Então, a reforma trabalhista ela não é uma emenda constitucional e ela não foi uma lei complementar. Isso é muito importante. Segunda questão que também é muito importante. A reforma trabalhista ela não criou uma nova CLT ou um novo Código do Trabalho. Ela alterou a nossa CLT. Isso está bem claro lá no texto da Lei 13.467, que diz: altera a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5452, temos aqui, e as leis 6.019 de 74, e a Lei 8.036 de 90 e 8.212 de 91. Ou seja, a Lei do Trabalho Temporário, Lei do FGTS e a Lei do INSS. Ao todo, professora, quantos artigos foram reformados, alterados? A reforma alterou 97 artigos da CLT e 7 artigos das outras normas. Mas, pessoal, são 97 artigos, só que cada artigo tem vários parágrafos. Se você for contar no total, dá mais de 200 alterações. Então, é muita coisa para estudar. Para vocês terem uma ideia, aqui na FGV, nos cursos da M. Murad, nós temos feito cursos para estudar, ponto a ponto, tudo o que mudou da reforma trabalhista, cursos de, no mínimo, carga horária de 24 horas, para você realmente estudar com profundidade todas essas alterações. E foram alterações no campo do direito individual do trabalho, no campo do direito coletivo e no campo do direito processual do trabalho. Então, foi uma reforma ampla. Bom, sobre a questão do trâmite. O trâmite, ele iniciou em 23 de dezembro de 2016, com alteração de apenas 7 artigos, só que, em 12 de abril de 2017, ganhou um substitutivo que trouxe mais de 100 alterações. Em 13 de julho de 2017, a Lei 13.467 já estava sancionada pelo presidente da República, ou seja, em pouco mais de 6 meses, a lei foi aprovada pelo Senado e o Senado não trouxe nenhuma emenda. O Senado não trouxe nenhuma emenda porque fez um compromisso com o governo de que a reforma fosse aprovada rápida. Então, não há dúvidas de que foi uma reforma feita com pressa, foi uma reforma feita com pouca revisão, e tudo que a gente faz com pressa, o que acaba acontecendo?
acabam ocorrendo erros, problemas técnicos. E isso a gente vai ver toda vez que a gente for estudar essa reforma trabalhista ponto a ponto. Só para vocês terem uma ideia e fazer uma comparação. O nosso CPC ele foi aprovado em 5 anos. A reforma foi aprovada em menos de 6. O CPC ele teve um vacatio legis de 1 ano. A reforma teve um vacatio legis de 120 dias. Ou seja, totalmente diferente o que está acontecendo com o direito do trabalho do que aconteceu tanto no CPC, e eu nem citei o Código Civil, que teve um trâmite de 10 anos. Pois bem, o que eu chamo a atenção? Lembra que eu disse para vocês que o Senado não trouxe nenhuma emenda ao projeto aprovado na Câmara sobre o compromisso de que o governo iria apresentar uma medida provisória? Pois bem, agora, até a entrada em vigor da lei, em 11 de novembro, há rumores de que essa medida provisória será aprovada. E quais são os pontos que essa medida provisória deve versar? Estão lá no parecer do Senado, do senador Ricardo Ferraço. No parecer do senador Ricardo Ferraço, ele aponta os pontos que merecem revisão. Está lá. Pontos que merecem revisão por eventual medida provisória. E quais são esses pontos? Gestante e lactante, serviço extraordinário da mulher, acordo individual para jornada de 12 por 36, trabalho intermitente, representantes dos empregados, negociação do intervalo intrajornada. Pois bem, estes são os pontos que se espera que a aludida medida provisória trate. Mas, na verdade, ninguém sabe se essa medida provisória vai sair e quais serão esses pontos. Pois bem, vamos agora, na nossa maratona, abordar alguns dos temas da reforma trabalhista. A ideia é mostrar para vocês como vocês devem fazer esse estudo. Como é que nós estamos fazendo esse estudo aqui na M-Murad, na FGV? Estamos fazendo o estudo assim. Nós pegamos a antiga redação do dispositivo e fazemos uma comparação com a nova redação. E fazemos uma análise técnica científica dessas alterações. Vamos fazer isso comigo? Pois bem, o tema falta de registro e multas. O que dizia o artigo 47 antes? Antes dizia, a empresa que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41 e seu parágrafo único, incorrerá na multa de valor igual a um salário mínimo regional, por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de residência. As demais infrações referentes ao registro de empregados sujeitarão a empresa a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional, dobrado na reincidência. O que mudou? Nova redação. A nova redação diz: o empregador que mantiver empregado não registrado, nos termos do artigo 41, ficará sujeito à multa no valor de... saiu do salário mínimo e mudou para... fixou um valor, R$3.000. Por empregado não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência. Parágrafo 1º. Especificamente quanto à infração a que se refere o CAPT, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Uma novidade aqui da reforma. O legislador reformista fez uma diferenciação no valor da multa para empresa, para microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso foi uma das poucas alterações da reforma trabalhista que houve essa diferenciação. Pois bem, isso sim é uma novidade positiva, porque realmente não é possível que seja dado o mesmo tratamento para a grande empresa que para o pequeno e microempresário. Então, essa foi uma novidade positiva. Parágrafo 2º, a infração de que trata o CAPT constitui exceção ao critério da dupla visita. Comentários, então, fazendo um comentário sobre as mudanças, podemos concluir o quê? Número 1, a multa pelo registro foi aumentada de um salário mínimo para R$3.000. Número 2, houve tratamento diferenciado pelo legislador para micro ou pequena empresa, ao arbitrar um valor reduzido da multa de R$ 800. Número 3, o que se alterou também? Para o tema registro de empregados, não se aplica mais o critério da dupla visita. Ou seja, se o fiscal chegar lá e não tem empregado registrado, ele não pode orientar e dar uma segunda chance, e aí, quando ele retornar se o empregado não estiver registrado, autuar.
O critério da dupla visita é esse o critério, de que o fiscal não pode autuar na primeira visita. Ele tem que orientar e autuar somente quando ele retorna na segunda visita. Pois bem, mas, além do artigo 47, foi acrescentado também o 47A. E o que diz o 47A? O artigo 47A diz que, na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do 41, o empregador ficará sujeito a multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Pois bem, mas o que diz esse tal artigo 41 da CLT? Você tem que voltar lá na CLT para saber. O artigo 41 diz que é obrigatório o empregador, quando ele faz o registro do empregado, anotar todas as informações. Que informações? Qualificação civil, nome do trabalhador, dados relativos à admissão, duração, efetividade, está lá no parágrafo único. Então, existe uma multa pela falta de registro e existe uma multa pelo registro incompleto. Você registra, mas não coloca todas as informações na CTPS do empregador. Tá? E o 47A traz uma multa pelo registro incompleto. Então, podemos concluir o quê? Que o legislador reformista buscou diferenciar as multas de acordo com a gravidade da infração. A ausência total, R$ 3.000. Já a falta de preenchimento de dados, uma multa inferior, que é de R$ 600. Mas, interessante, na questão da ausência total, o legislador dosou a pena para pequena e microempresa. Mas, na questão do registro incompleto, esqueceu do pequeno e microempresário. Pois bem, né? Então, aí ficou uma incongruência. Porque, para o pequeno e microempresário, ele tem a mesma multa, independente se é da situação. Ele vai pagar R$ 600, uma multa grande, para ele ter deixado de fazer uma anotação pequena na carteira de trabalho. Então, aqui vale essa crítica, que deveria também, no 47A, ter feito aí uma dosagem desses valores. Muito bem. Agora, quanto a outro comentário importante, quanto à desvinculação das multas do salário mínimo, agiu bem o legislador, porque o STF já vinha decidindo na súmula vinculante número 4 que não é correto, não é adequado você vincular procedimentos ao salário mínimo. Está lá na súmula vinculante número 4. Só que temos que fazer uma crítica também. Embora o legislador reformista tenha desvinculado do salário mínimo, ele criou um novo valor, que foi o valor de R$ 3.000, no caso do 47, do artigo 47, só que ele não criou critérios de atualização. R$ 3.000 hoje é uma coisa, e R$ 3.000 daqui a 10 anos? Como é que eu atualizo esse valor? Então, fica aqui a crítica. Faltou ter também previsto índices de atualização ou reajuste. Tudo bem? No material que vocês vão ter acesso, eu trago a redação da súmula vinculante número 4, para quem não se lembra. Ok? É maratona, então vamos lá. É para a gente fazer análises rápidas e estudar aí as alterações que foram trazidas pela reforma. Vamos agora para fracionamento das férias. Fracionamento de férias. O que dizia o artigo 134 da CLT? O artigo 134 da CLT dizia: as férias serão concedidas por ato do empregador em um período só nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o seu direito. Somente em casos excepcionais, elas serão fracionadas em 2 períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 dias corridos. E, parágrafo 2º, diz: aos menores de 18 e maiores de 50, as férias serão sempre concedidas de uma vez só. E o que mudou? Na nova redação, o caput do 134 ficou igual, só que o parágrafo 1º agora diz que, desde que haja concordância do empregado, então é do empregado e não do empregador, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos. O que dizia a redação anterior? Era em quantos períodos? 2, e agora é 3, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um.
Pois bem, mas para eu poder fracionar em 3 períodos, o que eu preciso? Parágrafo 1º diz, desde que haja concordância do empregado. Condiciona a concordância do empregado. O parágrafo 2º foi revogado. Professor, o que dizia o parágrafo 2º mesmo? O parágrafo 2º dizia que os menores de 18 e maiores de 50 tinham direito a terem férias de uma vez só. Então, acabou. Menor de 18 e maior de 50 também podem ter férias fracionadas de até 3 períodos. Então, professora, como é que fica a regra? A regra não é que as férias serão concedidas em um só período? Sim, o caput ainda diz que as férias serão concedidas em um só período. Mas o parágrafo 1º diz que elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, se houver concordância do empregado. O que a gente percebe das mudanças da reforma em relação às férias? Que houve uma flexibilização maior, claro, porque antes o fracionamento era exceção, a regra era você gozar os 30 dias de forma única, agora a regra é que você pode fracionar. Então, o poder fracionar agora não é mais a exceção. Desde que haja anuência do empregado, pode haver o fracionamento em 3 períodos, em até 3 períodos. Agora, pergunto, na relação de emprego, nós sabemos que não há uma relação de igualdade entre empregado e empregador, e esse é um dos pontos principais da reforma. O legislador reformista, ele afirma que existe, sim, uma relação de igualdade entre empregado e empregador, e que esse empregado hoje tem que exercer mais responsabilidade pelos seus direitos. Pergunto para vocês, vocês acham que os empregados conseguirão exercer seus direitos de chegar para os empregadores e dizer, não, eu quero tirar férias de 30 dias e não aceitar fracionar as férias em 3 períodos? Ou vocês acham que a maioria dos empregados vão acabar sendo coagidos a agora sempre tirar férias em 3 períodos? Pois bem, essa é uma coisa para a gente ver o que vai acontecer com a reforma trabalhista no futuro. O importante é o seguinte, aqui está o comentário, sabe-se que a concordância do empregado na relação de trabalho subordinado não é essencialmente autêntica e rígida. Logo, é bem provável que, na prática, o direito ao gozo de férias em um único período se torne exceção diante do poder diretivo do empregador. Melhor teria sido se o legislador reformista tivesse condicionado a possibilidade do fracionamento à anuência sindical, ou seja, se o sindicato desse a anuência. Isso é uma sugestão, poderia ter sido dessa forma. Como a gente sabe que a reforma sindical mexeu no direito coletivo, ou seja, o sindicato também pode agora negociar acima da lei. Nada impede que o sindicato negocie uma regra proibindo o fracionamento em até 3 períodos. Nós temos visto algumas normas coletivas pós-reforma trabalhista, negociando a não aplicação da reforma trabalhista. Então, a gente não sabe o que vai acontecer em matéria disso. Professora, mas a reforma está atendendo à Convenção 3.2 da OIT, que trata sobre férias? Sim, ela está atendendo, porque a Convenção 3.2 da OIT, ela permite o fracionamento, e ela permite o fracionamento desde que um destes períodos não seja inferior a 2 semanas. 2 semanas são 14 dias. E a nova redação da CLT fala, sim, em 14 dias. Então, a princípio, nós atendemos ainda a Convenção 3.2 da OIT. Mas, se nós fizermos uma comparação entre o que nós tínhamos antes na CLT sobre férias e agora, houve nítido retrocesso social. E é essa questão que a gente está discutindo aqui, a questão do retrocesso social. Pois bem, o parágrafo 2º foi revogado, outro retrocesso social, ou seja, os menores de 18 e maiores de 50 não têm mais direito a tirar férias em um único período, ok? Contudo, o artigo 136 da CLT não foi revogado. E o que diz o artigo 136? Ele diz que os estudantes têm o direito de manter as férias no mesmo período que eles têm férias escolares e que os membros da mesma família podem tirar férias no mesmo período.
Então, isso foi mantido. Por fim, mais uma mudança na legislação de férias. Foi inserido no 134, parágrafo 3º, que diz que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado, ou dia de repouso. Então, aquela história de você dar férias para o empregado e começar as férias na sexta-feira, um dia antes do fim de semana, só para começar a contar no sábado e domingo, isso agora está de forma clara vedado. Está lá? Não pode. É uma novidade legislativa positiva, porque visa proteger o empregado no sentido de que a contagem do tempo de férias dele seja maior e não recaia antes de domingos e feriados. Muito bem, terceiro tópico, exclusão do salário de importâncias como diárias e abonos. O que aconteceu? O salário variável ele pode ser composto de diversas verbas. O artigo 457, parágrafo 1º, dizia o seguinte: integra o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagem e abonos pagos pelo empregador. Aqui a reforma foi radical. Vamos ver o que aconteceu agora. A nova redação fez o quê? Excluiu as diárias para viagem e excluiu dessa redação, eu estou sem aqui a nova redação, né? Excluiu as diárias para viagem e excluiu os abonos. E também excluiu as percentagens. Em relação à questão das diárias para viagem, foi aplaudida pela doutrina a exclusão, porque diária é despesa de deslocamento. E a CLT tinha uma regra dizendo que, se as diárias ultrapassassem 50% do salário, tinha natureza salarial. E ainda tinha juiz que, mesmo que você comprovava que era de fato despesa de deslocamento, entendia que era salário. Então, isso foi uma boa novidade, porque realmente diária é despesa. Se é despesa, não deve ser considerado como salário. E o abono? Em relação ao abono, o abono é uma verba que é paga ao empregador decorrente de um ato de liberalidade. Os abonos, normalmente, eles são pagos em negociações coletivas. Você já deve ter ouvido falar, época de database, que o sindicato quer negociar um reajuste salarial, e aí não conseguem chegar a um consenso. Um sindicato patronal quer 8%, o sindicato das empresas quer 10%, e aí eles chegam num consenso e falam, é 9% e vamos dar um abono? Então, o abono, normalmente, é esse plus extraordinário, esse valor, que, em geral, na negociação coletiva, não tem natureza salarial, é de natureza indenizatória. E nós temos na lei também outros exemplos de abono, como um abono pecuniário de férias, do artigo 143 da CLT, o abono do PIS, da Lei 7998 de 90, dentre outros. Então, houve bem o legislador reformista em dizer que o abono não tem natureza salarial. Aqui a gente só tem que tomar cuidado com fraudes, né? Situações de fraudes que o empregador poderá eventualmente chamar de abonos algumas parcelas para camuflar pagamento de salário. Mas isso a gente vai ter que avaliar no dia a dia para ver o que a prática vai criar. Bom, vocês sabem que os juízes se reuniram, né, e foram aprovados enunciados na ANAMATRA, e o enunciado 4 da ANAMATRA, ele foi muito contrário às alterações do artigo 457, dizendo que essas alterações de excluir diárias, excluir gratificações, excluir os prêmios, principalmente os prêmios, a crítica muito grande foi em relação aos prêmios, porque a legislação reformista fala que os prêmios, ainda que habituais, não têm natureza salarial. Então, recomendo para vocês depois a leitura do enunciado número 4. E a equiparação salarial? O que mudou em relação à equiparação salarial? Bom, na antiga redação, dizia, sendo idêntica a função, a todo trabalhador de igual valor, prestado no mesmo, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. E na nova redação, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, olha o que mudou aqui, no mesmo estabelecimento empresarial. E antes,
na mesma localidade. Então, aqui houve uma restrição. Antes, a gente interpretava a mesma localidade, o mesmo município, a mesma região metropolitana. Súmula 6, inciso 10 do TST. Agora, a reforma deixou mais claro, dizendo que tem que ser no mesmo estabelecimento, na mesma empresa. Vai restringir o conceito de equiparação salarial. Que mais de mudança? Parágrafo 1º, trabalho de igual valor será o que for feito com igual produtividade e mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não seja superior a 2 anos. E com a reforma, manteve tudo igual, só que aqui diz diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. E acrescentou, diferença de tempo na função não seja superior a 2. Então, agora, também dificultou a equiparação salarial. Criou-se um critério a mais. Tempo de serviço na empresa não superior a 4 anos. Que mais? Voltando aqui. E o parágrafo 2º do 461. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira. Hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. E na nova redação, vamos ver. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão. E olha lá no finalzinho. Quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. O súmula 6, inciso 1 do TST, obrigava, para a validade da exclusão da equiparação salarial, a homologação no Ministério do Trabalho e Emprego. Com a reforma trabalhista, não há mais essa obrigatoriedade de homologação. Muito bem, agora, parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, as promoções devem ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional. Vamos ver, e na reforma? Na reforma está lá, no caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um dos critérios, dentro de cada categoria. Então, anteriormente, se você tivesse um quadro de carreira que era só por merecimento, não era válido. Agora, pela reforma, pode-se utilizar somente um critério, ou merecimento ou antiguidade. Parágrafo 4º do artigo 461. Não houve alterações, foi mantido. Muito bem, agora vamos ver o parágrafo 5º. Foi inserido um parágrafo 5º e um parágrafo 6º. O parágrafo 5º do artigo 461. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial. Súmula 6, inciso 6 do TST dizia o quê? Que era possível equiparação em cadeia. Acabou. Reforma trabalhista acabou com a equiparação em cadeia. Súmula 6, inciso 6, deverá ser modulada pelo TST a partir da reforma trabalhista. E o parágrafo 6º, que foi introduzido no 461, diz que, no caso de comprovação de discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juiz determinará, além de pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do INSS. Ou seja, agora é possível você pedir uma multa em caso de discriminação salarial. Novidade muito bem-vinda. Aqui eu tenho um resumo para vocês no material sobre as alterações em relação à equiparação salarial. A Ana Mata também soltou um enunciado número 4, criticando novamente algumas das alterações da reforma trabalhista, criticando a questão do fim da homologação sindical, criticando a questão do critério da diferença de 4 anos no tempo da função, criticando também a questão do paradigma remoto, enfim, criticando quase tudo, né? Bom, e
Gestantes e lactantes. O que mudou em relação às gestantes e lactantes? Antes, a CLT dizia que a empregada gestante ou lactante deveria ser afastada enquanto durar a gestação e a lactação de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres, devendo exercer suas atividades em local insalubre. Então, antes a regra era, engravidava, gestante tinha que ser afastada do ambiente insalubre. A mulher lactante tinha que ser afastada. E aí, o que a reforma fez? Ela criou uma situação nova no ordenamento jurídico. Ela disse que se o local for insalubre em grau máximo, ela pode ser afastada se, está lá, ela trouxer se for em grau máximo, ela deve ser afastada imediatamente. Se for em grau médio ou mínimo, desde que ela apresente atestado médico emitido por médico de sua confiança. Se for atividades insalubres em qualquer grau, quando ela apresentar atestado de saúde emitido por médico de sua confiança durante a lactação. Então, primeira coisa, separou a questão da lactante da gestante. Então, gestante depende do grau. A gestante, grau máximo, ela é imediatamente afastada. Grau médio e mínimo tem que ter atestado do médico da confiança da mulher. A lactante independe do grau, aí a situação é diferente, ela tem que apresentar atestado. Então, houve essa diferenciação. Em relação à questão do pagamento do adicional, quer dizer, se a gestante for afastada, como é que fica se ela for afastada? Aqui tem um quadro resumo. Se a insalubridade é em grau máximo, é proibido o trabalho da gestante em qualquer hipótese. Se em grau médio ou mínimo, o trabalho é permitido, salvo atestado médico. E a lactante? Insalubridade em qualquer grau, permitido, salvo atestado médico emitido pelo médico de confiança da mulher. E como é que fica o reembolso, o valor da indenização? Quando a gestante é afastada, ela deixa de receber o adicional de insalubridade? Pois bem, impossibilidade de labor em certo grau de insalubridade, mas possibilidade em grau menor. O que acontece? Ela estava no grau médio e agora ela pode trabalhar no grau mínimo. O que acontece? Ela continua recebendo o adicional de insalubridade do grau médio e a empresa reembolsa essa diferença com o INSS. Existe uma compensação parcial da diferença. Impossibilidade de ela trabalhar em qualquer grau de insalubridade, mas possibilidade de ela trabalhar no local salubre. A empresa continua pagando o adicional de insalubridade e faz a compensação integral do valor pago para a gestante. Terceira possibilidade, impossibilidade de ela trabalhar em qualquer local que seja salubre e não há local salubre dentro da empresa. E aí o legislador dá a opção de ela se afastar, considerando gravidez de risco, e a empresa vai pagar como se fosse salário maternidade, sem ônus para o empregador. Muito bem, aqui eu trago um outro quadro resumo. Uniforme e higienização. Como fica o uniforme e higienização? Isso é novidade, a CLT não trazia nada sobre isso. O legislador reformista disse o seguinte: cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras. Ou seja, a partir de agora, eu posso dar aula aqui para vocês com logomarca da M. Murad, da FGV e de qualquer outra empresa. E o parágrafo único diz: a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessárias procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a vestimenta do uso comum. O que o legislador diz? Que quem tem que arcar com o custo da lavagem é o próprio empregado. Muito bem. O que acontece? Com essas novidades da reforma trabalhista, se reafirma que é obrigatório usar o uniforme,
caso seja determinado pela empresa, acaba com a polêmica jurisprudencial, se o empregado tem direito a receber algum valor extra por ter a logomarca da empresa. Tinha muitas ações trabalhistas que o empregado entrava dizendo, não, eu estou usando a logomarca da empresa, estou fazendo propaganda para a empresa, eu quero receber direitos autorais. Então, a princípio, não. E terceiro, como é que ficava a discussão dos custos de lavagem e higienização? Havia também jurisprudência discutindo isso. A princípio, a reforma trabalhista diz que esses custos correm por conta do empregado. O que acontece? A princípio, gente, nós sabemos que essa alteração não vai ser muito bem-vinda pela Justiça do Trabalho. A gente pode ver aqui, próprio enunciado 8º já está indo nessa linha, dizendo que, olha, o risco do negócio é do empregador. Então, custos advindos do uso do uniforme devem correr por conta do empregador. O artigo 2º da CLT diz que quem corre o risco do negócio é o empregador. Então, poderá haver discussão no dia a dia, na aplicação dessas novidades aí da CLT. Bom, e por fim, intervalo da mulher. O artigo 384 da CLT dizia que se a mulher fosse fazer hora extra, ela tinha direito a um descanso de 15 minutos no mínimo. E esse artigo foi revogado pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista simplesmente foi lá e revogou. Só que ela revogou agora, logo depois de uma decisão recente do STF de 2014, que demorou quase 10 anos para decidir que esse 384 era constitucional. Então, o STF tinha acabado de decidir que o 384 era constitucional e que era direito das mulheres esse direito, essa pausa desses 15 minutos antes de fazer hora extra. E que esse direito não era estendido para os homens, era só das mulheres. Ok? Então, há uma crítica muito grande de que o legislador reformista, ele... essa é o consenso geral, a discussão geral, é que, pela essa análise rápida que eu fiz aqui com vocês, de alguns tópicos dentro do direito individual do trabalho, dá para perceber que muitos tópicos que foram alterados na reforma trabalhista vieram em confronto com súmulas e OJs do TST e posições consolidadas do STF. Então, isso já dá para vocês terem uma visão do porquê que está tendo tanta discussão sobre a reforma trabalhista. O porquê que muitos magistrados, ou mesmo a ANAMATRA, têm sido tão contrária a essa reforma trabalhista. Bom, pessoal, hoje o nosso tempo era reduzido, a ideia era só pincelar alguns tópicos, para vocês terem uma ideia de como estudar a reforma trabalhista. Essa é a ideia que eu sugiro para vocês. Peguem a antiga redação e a nova redação e vão fazendo uma análise sistemática e tentando entender o que mudou. Analisem as súmulas, abram a sua Constituição e vão tentando entender as novidades. E, se possível, claro, façam um curso especializado com um professor, para que você possa ter um entendimento mais específico. Estamos aí à disposição aqui na M Murage, aqui em Vitória, e seria um prazer recebê-los. Agradeço, por fim, ao convite aqui da TV OAB de Vitória por essa rápida aula aqui no dia de hoje. Obrigada a todos.